gente anunciou, estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo o Dr. Wesley Farias do Amaral, é médico ortopedista, é um especialista em traumas ortopédicos, em cirurgia do quadril e também de joelho. Está estreando com a gente, Dr. Wesley. Tudo bem? Seja muito bem-vindo à Diário FM e ao programa Ponto de Encontro. Boa tarde. Boa tarde, Kleber. Obrigado pelo convite e estamos aí para responder as perguntas e dúvidas. Muito bem. A gente, quando cunhou esse nome para esse programa, né, a ideia era exatamente essa, de proporcionar encontros com conteúdo, encontros com equipes multidisciplinares, né? A gente já proporcionou encontro, por exemplo, e vocês médicos muitas vezes podem prescrever 20 sessões de fisioterapia, mas nunca se encontra com esse fisioterapeuta. Aqui a gente já proporcionou esse tipo de encontro, onde dois profissionais ou mais possam, vamos lá, usando uma expressão que vocês usam muito, dissecar um determinado tema mais a fundo. Só que a gente está no veículo de comunicação de massa, que é o rádio. Quando o negócio apertar aqui, eu vou pedir para o senhor trocar em miúdos, tá bom? Sim, senhor. Bom, fala pra gente como é que o senhor optou pela ortopedia, hein? Ortopedia eu sempre gostei durante a faculdade da parte anatômica, dessa parte cirúrgica. E quando eu tive contato durante o internato, né, no final da faculdade, foi quando eu me apaixonei mesmo e disse, é isso aqui que eu quero mexer, é isso aqui que eu quero cuidar devolver para os pacientes a sua capacidade funcional, né? É que tem médicos que costumam relatar algum perrengue familiar, né, ou uma dificuldade às vezes dos próprios pais ou alguém da família, diz, poxa, eu vou cuidar disso para o meu pai ou para minha mãe. Tinha alguma história dessa também na sua família, não? Não, pelo contrário. Todo mundo lá, ninguém se quebrou, não? Não teve ninguém que teve uma história triste dessa, não. Pois é. E o senhor atende na rede pública e na rede privada? Como é que funciona? Atendo. Hoje eu atendo na rede pública no Hospital de Emergências, né? Até pouco tempo atrás atuava no Hospital de Clínicas Alberto Lima. E fiz essa mudança para atender justamente os pacientes vítimas de trauma, né, daqui da região. Muito bem. Na rede privada atendo no Hospital São Camilo, no Hospital Marco Zero, né, agora. E eu tenho meus serviços particulares. Opa, peraí, informação nova aí. Mudou o nome de São Camilo? Não. O antigo Hospital da Unimed, que agora mudou, agora o Hospital Marco Zero. Hospital Marco Zero. Então a gente atende lá mas também. Mas não pertence mais à cooperativa da Unimed, não, né? Eu não sei te explicar os detalhes da operação, só sei que um novo grupo assumiu o prédio e tipo, o Unimed Fama não administra mais. Sai de cena, né? Exatamente. Dr. Wesley, e essa questão da sua especialidade em traumas ortopédicos, a gente vê muito nas vias públicas a pessoa que está ou se quebrou de moto, mas está andando de moto ainda. E aquela famosa parabólica na canela, aquilo é uma solução mais em conta, é? Não, na verdade aquilo ali é uma solução de salvamento, que a gente chama. Às vezes o trauma é muito grave, você tem uma perda óssea importante e o fixador externo ele trabalha justamente ou no transporte ósseo, você tem uma perda óssea muito grande, você pega um fragmento ósseo e consegue transportá-lo através daquele aparelho, ou quando as partes moles estão muito danificadas, pele, músculo, tendões, é uma forma de você preservar até você ter uma consolidação óssea boa, né? O osso vai se regenerando mesmo. Vai se regenerando. Aquilo ali, ou seja, o objetivo daí é estabilizar até a natureza cumprir a parte dela, que é consolidar aquela fratura. Aqui a nossa ouvinte, a Rita de Cássia, pergunta, Kleber, esclarece com ele de uma vez, é lenda urbana ou é verdade? Que uma vez onde quebra um osso, não quebra mais. Essa é lenda. É lenda urbana. Ainda bem que essa é lenda, senão a gente ia ficar sem emprego, né? Boa, essa foi boa. Então, realmente, existem alguns tipos de fratura. Principalmente quando você é submetido a um tratamento cirúrgico, aquela região realmente fica um pouco mais protegida. Mas a própria calcificação. Calcifique pelo material. Às vezes, quando você opera, você põe uma haste ou você põe uma placa, isso aí acaba reforçando aquela região. Aquela ali realmente fica mais difícil de sofrer uma fratura, mas não é sempre, não. Isso não é regra. Desculpa, eu falei de uma maneira bem coloquial, bem popular, né? As antenas parabólicas, né? Mas ela é um artifício externo temporário. Depois temporário. Isso vai ser retirado. Exatamente. Já quando a prótese é interna, os parafusos, os pinos, essa fica para sempre. Eu brinco com os pacientes, quem só tira é quando dá ruim, né? Só vai tirar se infeccionar, se tiver algum acidente, se tiver algum problema, aí sim a gente programa a retirada. Mas geralmente deixa lá, vai pro caixão com a placa, com os parafusos. Caramba. E o negócio do raio-x de aeroporto? Apita mesmo? Raramente. Hoje em dia, devido ao material ser um material mais sofisticado, algumas hastes são de titânio, então é um material que acaba não sendo detectado.
e pelo próprio raio-x em si, às vezes quando acontece, eu, por exemplo, faço prótese de joelho, de quadril, tem pacientes que têm essa dúvida, né? Se precisa de um laudo, algum documento que comprove. Raramente já aconteceu, mas aí não há nenhuma legislação que te obrigue a carregar um laudo contigo. As primeiras versões de detector de raio-x de aeroporto que tinha esse problema, né? Tinha esse problema. Mas aí, se caso aconteça, o funcionário que estiver lá com você, ele tem o uso o detector manual, né? Para poder verificar onde está, né, a prótese em si. O Pedro Santana, que é ouvinte assíduo da gente, ele inclusive mora em Santana. Além de ter Santana no sobrenome, ele mora no segundo maior município do estado. Ele pergunta se o desgaste irregular no calçado é indicativo de desgaste no quadril? Não necessariamente. Geralmente é o contrário. Geralmente um problema no pé leva a um problema no quadril. Ah, tá. Então, se você tem um desgaste um pouco mais para fora ou para dentro, é porque você tem uma pisada ou pronada ou supinada, ou seja, né, o pé mais para dentro ou mais para fora. E isso pode refletir, sim, pode ocasionar lesões no joelho e, consequentemente, no quadril. Mas então pode ser também que esse desgaste irregular, o problema seja literalmente mais em cima, na coluna. A coluna pode levar uma pisada errada? Também, pode sim. Se você tiver um desvio acentuado da coluna, você vai ter a bacia vai ser basculada, que a gente chama, né? Vai ficar um pouco empenada. E aí você vai ter repercussão lá no pé. Uhum. Então, vice-versa. Mas, geralmente... Os desvios, tanto, vamos lá, de escoliose como também de hiperlordose, esse tipo de coisa. Exatamente, também vai comprometer, sim. Eu digo sempre para meus pacientes que o corpo da gente, ele não é uma coisa é o quadril, outra coisa... Não, ele trabalha tudo junto, todo um conjunto, né? né? É um conjunto, é uma orquestra harmônica, né? Deus fez a gente tão perfeito para trabalhar em harmonia. E às vezes quando um está trabalhando errado, o resto acaba pagando o pato. Caramba. Bom, essas questões de lesões, a sua experiência na rede pública, claro que pra gente chama muita atenção. Já a gente fala mais do seu projeto particular. Tem uma clínica, como é o nome? Tem a clínica Equilibrium e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Macapá também. Que é um projeto seu pessoal, particular, né? A Equilibrium é meu e o Instituto eu sou sócio de outros colegas ortopedistas. Caramba, então tem demanda realmente para arrumar a estrutura óssea do amapaense. Graças a Deus, o povo não para de se quebrar. Uma dúvida também que mandaram pra gente aqui é sobre o famoso futebolzinho de final de semana, né? Isso não só da área de vocês da ortopedia, mas dos outros clínicos, principalmente das doenças cardiorrespiratórias, falam muito dos riscos desse futebolzinho inopinado, né? De vez em quando o cara vai na bola lá. Além de sobrecarregar a estrutura, ainda tem o risco dos problemas cardíacos, né? Explicou tudo. É o cara que passa a semana toda sedentário e no final de semana quer compensar. Esse aí é o tipo de atleta, né? Amador mais propenso a ter lesões. Então, infelizmente, não se prepara, não tem uma outra atividade que fortaleça a estrutura muscular, ligamentar. Menos impactante que o futebol, né? Aí quer jogar 2 tempos no final de semana. E aí, infelizmente, vem as lesões. E tem essa história, se você está fora do peso também, acaba sobrecarregando as articulações, né? Eu brinco sempre pro paciente assim, você já foste num jogo de verdade? Aí, não, porque o jogador de futebol entra 1 hora antes para se alongar, para se aquecer, para se preparar, antes de jogar 45, 90 minutos. Aí o cara quer chegar lá na beira do campo, dá só uma estalada no pescoço e joga. E já vai uma cerveja na cabeça. Isso é música? Isso é música para os nossos ouvidos. Eu também sou seu, vamos lá, de longe, né, colega. Eu sou massoterapeuta, então a gente vive falando da importância de se alongar antes e depois, né? Aí eu digo sempre, é só observar a mãe natureza, né? Exatamente. O petzinho, antes de fazer qualquer coisa por nós, ele faz uma por ele se alonga, né? Exatamente. Senão, aí vem as lesões, né? Não dá para reclamar. Desculpa se o senhor não tiver a resposta de pronto, mas o que mais o povo quebra, hein? Tem uma estatística aí do que bate lá no seu Procon lá, ó, tá dando um problema mais de quê? Membros inferiores, superiores? Lombalgia é de cara, né? Dor lombar, isso aí, seja do sedentário que passa o dia todo no escritório, seja aquele atleta do fim de semana ou um amador, mas com um ritmo mais profissional. E falando de trauma, especificamente trauma, fraturas de fêmur, de perna, são as campeãs, né? Devido às motos. Caramba, então, assim, a incidência é muito grande, né? Muito grande. Isso no paciente mais jovem. Se eu pensar em paciente mais velho, mais idoso, aí você tem as lesões do quadril, que são as fraturas na região da articulação da bacia, né?
Mas o que acontece primeiro? Esse idoso fica debilitado e cai, porque tem os índices de acidente com idoso em casa são muito altos. Ou é o problema realmente motor que está levando esse índice de quedas em casa? Ainda bem que a gente começou a falar disso. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção de Quedas em Idosos. Então não era. Estava escrito que era para ser hoje. Exatamente. Então, assim, há essa campanha justamente, né? Você proteger esse idoso da queda. E uma coisa acaba levando a outra. Ou o paciente já tem alguma comorbidade, já tem algum problema de saúde, seja visual, seja hipertensão, diabetes, que acaba desorientando ele. A tal labirintite, né? Exatamente, também. E ele acaba, né, por esse problema, tropeçando, caindo, né, de forma... um trauma leve que acaba levando a uma fratura super grave. Devido à sua osteoporose. Então, essa campanha mundial é justamente prevenindo, né? Ter esse cuidado de retirar móveis, tapetes, colocar barras nas áreas mais perigosas da casa, justamente para prevenir esse tipo de queda. Apoiar essa marcha deles, né? Exatamente, porque querendo ou não, o paciente idoso ele é mais propício a esse tipo de lesão. Tá aí, olha. Então, Dia Mundial de Prevenção de quedas. De idoso. E a dica tá aí, algumas dicas valiosas e simples, né, doutor? Sim, simples e que resolve. Evitar esses carpete, né? Pisos escorregadios, né? Principalmente na sala de banho. Né? Exatamente. E sempre que possível, né? O que seria ideal que o idoso praticasse atividade física também. Infelizmente, a maioria dos nossos idosos não praticam. E quando você pratica, você fortalece a sua musculatura, fortalece o seu equilíbrio. E isso seria muito mais preventivo também. E tem outra coisa, né? Já que o senhor falou do idoso, falamos agora da importância do alongamento. O idoso, a dificuldade de marcha dele está relacionada a esse encurtamento que está ligado à falta de se alongar, tem tudo a ver, né? Exatamente. A gente vai perdendo massa muscular, né? Eu brinco com meus pacientes que depois dos 30 é uma ladeira para baixo, né? A gente consegue melhorar a nossa capacidade muscular devido à atividade física, que é a musculação, que é o principal exercício. Quando alguém pergunta qual é o melhor exercício, musculação. Porque você, com a sua musculatura em dia, você estabiliza as suas articulações e você diminui o risco de ter acidente, ter lesões. Olha, a galera tá curtindo aqui na nossa live. O Emílio Dias, que é um atleta master de natação, ele tá na faixa de 7.0, né, Emílio? Ele comemorou o aniversário dele, inclusive, aqui numa live com a gente aqui. Mandou um abraço aqui pro senhor também. O João Rafael disse, esse aí conhece, Dr. Wesley. Jogou pra sua torcida aqui. Legal. Mas obrigado. Olha, telemedicina é um legado que ficou desse período terrível da pandemia. O senhor interage bem com as redes sociais? Como é que o senhor interage com a galera que lhe procura pelas redes sociais? Eu sempre passo o telefone da minha secretária. Não é tão digitalzinho assim? Tem gente que tenta se consultar pelo bate-papo do Instagram, mas não pode, não tem condições. Né? Aí no tempo ainda mais na sua área, não tem como, né? A gente preconiza o exame físico, né? Olhar, tocar no paciente, né? Pegar a perna, girar para um lado, girar para o outro, para poder realmente ver qual é a situação. Mas durante a pandemia, sim, tive vários... Atendia por telemedicina, alguns casos específicos, mas no dia a dia o contato mano a mano é melhor. E nessa parte de, vamos lá, uma vez lesionado, uma vez imobilizado, né? O gesso ainda é a principal, esse aí é universal, né? O gesso resolve muita coisa, principalmente fratura de criança, fraturas mais simples em adultos, especialmente idosos também, resolve muita coisa. Principalmente fraturas de membro superior, né? Antebraço, punho, mão, a gente usa bastante. Às vezes tem aquela dúvida, né? Em que circunstância vai colocar só uma calha, só uma tala, né? Em que circunstância vai engessar tudo, vai imobilizar. Aí tem uma regra, acho que é básica, né? Osso para colar tem que estar imobilizado, é isso? Exatamente, tem que ter tem que ter um silêncio ósseo ali para poder manter o contato e deixa a natureza seguir a função dela, que é regenerar. Ali, quando você quebra um osso, você tem um hematoma ali na região da fratura. E aquilo ali é uma sinalização para as células ósseas se reproduzirem. Então a gente precisa imobilizar aquele osso, seja por um gesso, seja por uma placa, seja por uma haste. Deixar aquele osso quieto lá, que é para as células irem se reproduzindo. Rita Vidigal pergunta, a osteoporose dá que tipo de sinais, doutor? Primeiro sinal, dor, né? Aquele paciente idoso,
começa assim, dor na costa, dor no braço, dor na perna, dor no ombro. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Se você for pensar que o osso vai ficando fraco, poroso, né? Então você vai... Por que a gente encolhe? Né? Porque as vértebras da gente elas vão ficando porosas, elas vão literalmente encolhendo. E a cada vez que ela encolhe, são microfraturas. Então várias microfraturas acontecendo ao mesmo tempo acabam trazendo dor. Bom, vamos dar uma navegada na página da sua clínica, Equilibrium, né? Equilibrium. Vamos dar uma conferida lá. Tá ali, Clínica Equilibrium AP, é isso? Isso, a maior e melhor clínica de reabilitação do Amapá. Rapaz, pra quem diz que é analógico, ele até que é blogueirinho agora, vendeu bem o peixe. 5 sinais de que você precisa de um ortopedista. Olha esse card aí, que interessante. Quais são eles lá, doutor? Dor persistente, limitação de movimento, inchaço ou rigidez articular, lesões recorrentes e alteração na postura, né? Isso aí é... Lesão recorrente é fratura mesmo? É aquele paciente que, por exemplo, corredor, vive fazendo entorse, vive fazendo uma tendinite dos fibulares. Uma canelite. Uma canelite, bem pra lembrado. Começar, né? Então é um paciente que alguma coisa está errada. Por que está acontecendo isso? Tem que investigar. Aí tem que procurar um ortopedista. É. E o exame inicial tem que ser de imagem, ou não? Não, é o exame físico, né? O doutor olhar, pegar no paciente, ver onde é que está doendo mesmo, tocar lá, meter o dedo e ver onde dói. Aí sim você vai pensar em qual tipo de exame você vai pedir. Tem uma história famosa que a gente uma vez teve contato. O médico suspeitava de menisco discoide. Certo. Mas não tinha certeza. E como é que vai ter certeza? À época foi dito, não, a gente abre e se não for a gente fecha. Assim, doutor, operar sem necessidade, hoje não tem exame mais detalhado aí? Bom, nesse caso existe a artroscopia, não sei se a história era mais ou menos assim, que é o padrão ouro, né? Você realmente entrar e ver. Você tem uma câmerazinha, você faz um furinho, entra com a câmera e vê o formato do menisco. Mas no caso do menisco discoide, que é uma lesão, um quadro que acontece muito em adolescente, né? Na verdade a pessoa nasce com o menisco em um formato alterado. Ele está solto sem função lá dentro? Não, na verdade ele está bem preso. Em vez de nascer igual um feijão, ele tem um menisco que parece uma bolacha Maria. Então aquilo ali começa a incomodar. Então o adolescente começa a praticar atividade física, começa a incomodar. E aí você faz uma ressonância que mostra bem e você define o diagnóstico. Isso, se não cuidar, vai chegar naquele quadro da famosa água no joelho? É bem provável que esse paciente tenha a dor inicial, né? E se for um praticante de atividade física, vai ter uma lesão meniscal uma hora, porque aquele menisco deformado ele vai ficar sobrecarregado e vai acabar lesionando. Então, geralmente, o paciente não aguenta. Ou ele sente um desconforto muito grande, dor muito grande, e pode levar assim, a um derrame articular, que é a água no joelho, quando você tem uma inflamação ali geral. Incha logo, né? Aí você tem o inchaço e a dor, que é proveniente. Bom, digamos que essa lesão desse futebolzinho aí de final de semana não tenha fraturado nada, mas rompeu ligamento. É a área do ortopedista ou é outro colega? Não, aí é com a gente. Aí... É? Ligamento cruzado, não sei o que, lateral? É, mais comum é o cruzado anterior, né? Que você percebe aí nos boleiros aí, no fim de semana, torce o joelho, caiu, já não deu conta de levantar, já pode esperar que deve ter rompido ali o ligamento. Tem o rompimento e tem quando ele só distende, né? Isso. Em alguns casos mais leves pode haver uma distensão daquele ligamento, né? Uma lesão parcial. E não volta Isso, um estiramento. Mas, no geral, na maioria das vezes é lesão completa mesmo. Tá? E o tratamento? Porque diz que ele se regenera? Aí eu pergunto para o paciente sempre, qual é o teu objetivo? Porque depende se muito quer do continuar perfil. Tendo, né? Doutor, não, joguei bola nesse dia porque não tinha ninguém para completar o time, o pessoal já sabe que eu sou perna de pau, me chamaram por último e eu fui. Meu esporte é xadrez. Eu digo, não, então não precisa operar. Vai fazer fisioterapia, vai fazer reforço muscular, né? E vai tocar a tua vida. Agora, cara, não, doutor, se eu não bater minha bola no final de semana, eu vou ficar doido, eu não aguento. Tem que fazer 2, 3 vezes na semana minha peladinha com os colegas. Então esse é o paciente ideal pra gente tratar cirurgicamente. Pois é, diz que o ligamento não se regenera, tem que tirar de outra parte do corpo, é? Isso, nesse caso a gente usa o enxerto, né? A gente pega um tendão que passa bem aqui na região interna da coxa, a gente pega 2 tendões ali, a gente usa ele no local onde tinha o ligamento. Ele funciona como um neoligamento, um novo ligamento. Ele que vai ter a função de estabilizar o joelho. Infelizmente eu já vi isso na prática, na própria pele, né? Eu fui me meter a fazer um tal de crossfit, de um esqui lá em Gramado, lá na Serra Gaúcha, né? Snowboard. E aí
Não tem Legal jeito. pra quem, né? As pernas abriram na descida, né? E aí o seu colega lá fez acho que é um teste de tração, né? Pega a canela e força pra fora e vê se vai, né? O ligamento não tá mais agindo, ela vai, né? Exatamente. Caramba. E operou? Não, fomos fazer. Foi nessa alternativa que o senhor falou. Fisioterapia, fortalecimento muscular e tentar seguir com a vida, né? E nunca mais em Gramado. Não no esqui, né? Olha, doutor, aprendemos um bocado de coisa hoje, né? E foi a primeira, eu espero, de uma série de outras visitas que o senhor vai fazer aqui com a gente, o senhor, os seus colegas. Quantos especialistas lá? Lá no IOT somos 10 médicos sócios lá, é bastante. Então pronto, dá pra te fazer uma coluninhazinha, de vez em quando vocês virem aqui, escolhe um tema específico, acho que não fica essa coisa tão clínico geral aqui, né? Mas a gente pode trazer temas e semanalmente aí, ou cada 15 dias, sei lá, vir alguém aqui e ajudar a gente a entender um pouco mais dessa área tão desafiadora que é a área da ortopedia. Obrigado por ter vindo. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço o convite. Dr. Wesley Farias do Amaral. Obrigado mesmo. Obrigado.